A realização de uma Copa do Mundo faz crescer a economia do país sede. Mas se além disso esse país ganhar o campeonato, esse crescimento ganha um fôlego ainda maior. É o chamado efeito campeão. Os dados são de um estudo divulgado pelo MIT, um dos mais importantes institutos econômicos do mundo, com sede nos Estados Unidos. O Brasil vai sediar 2 eventos esportivos de primeira grandeza: a Copa do Mundo em 2014 e os Jogos Olímpicos em 2016. E é com foco nesses 2 mega-eventos que o deputado Jonas Donizete, do PSB de São Paulo, vai conduzir os trabalhos da Comissão de Turismo, da qual é presidente. Ele está aqui com a gente para falar sobre o assunto. Seja bem-vindo, deputado, parabéns pela eleição. O senhor já começou criando 2 subcomissões, uma para tratar da Copa e outra para tratar das Olimpíadas. Quais são as principais preocupações com esses dois eventos tão importantes para o Brasil? Meirelles, eu acho que o trabalho que nós temos pela frente é fazer com que esses eventos deem certo. Foi muito bom trazê-los para o Brasil. Agora a responsabilidade está nas nossas mãos. Nós podemos fazer desses eventos algo muito grandioso para o nosso país, tanto internamente quanto lá fora, ou corremos o risco, se alguma coisa não der certo, que a imagem do Brasil saia abalada perante o mundo. Então agora é a gente trabalhar na legalização, na formatação das leis e principalmente uma fiscalização para que as obras necessárias para que esses eventos aconteçam saiam no tempo correto e com transparência do dinheiro público. Eu acho que esse é o trabalho que nós temos pela frente. Porque se espera muito do Brasil, principalmente em relação à Copa do Mundo, pela tradição do país do futebol. E existem muitas críticas. Agora, recente, o presidente da FIFA disse, um dos candidatos, inclusive, à presidência da FIFA que está mudando, disse que está tudo muito atrasado e que a FIFA está vendo com grande preocupação. De outro lado, o nosso ministro do Esporte diz que não é bem assim, que as obras já estão iniciadas em 10 estados. Como é que a comissão vai acompanhar esse trabalho? Na verdade, quando foi perguntado ao presidente da FIFA sobre questões políticas que estavam se levantando aqui no Brasil, ele deu a seguinte resposta, que o importante eram as obras, né? Que a questão política não era tão importante assim. E aí fez referência que as obras teriam que estar num ritmo mais acelerado. Eu acho que nós todos precisamos nos preocupar com isso, né? Porque nós teremos, antes da Copa do Mundo, nós teremos a Copa das Confederações. É um ano antes dessa Copa? É um ano antes, é em junho de 2013. E serve como se fosse um teste para a Copa do Mundo. Todo país que cedia a Copa do Mundo, ele realiza um ano antes a Copa das Confederações, que é um evento menor, mas que é também um torneio internacional, reúne os campeões dos continentes, né? E aí é como se tivesse um teste para ver se os equipamentos que foram construídos, especialmente os estádios... Até para corrigir algumas coisas que não estejam dentro das E esse teste nós vamos passar por ele em junho de 2013. No geral, as obras estão indo bem. Agora, o que a gente precisa fazer? A comissão, nós vamos montar um fórum legislativo nas 12 cidades sedes da Copa. E vamos pessoalmente ver como essas obras estão caminhando. Tem um problema maior na cidade de Natal e também na cidade de São Paulo. Esses não começaram ainda nem os estádios, não é isso? Não começaram, exatamente. Então nós precisamos apressar principalmente São Paulo, que tem a tendência de ser abertura por toda a estrutura que o Estado de São Paulo oferece em condições de rede hoteleira. Mas eu diria para você que a preocupação maior é com a mobilidade urbana. O ministro tem falado isso e é verdade, porque os turistas que virão para o nosso país... O senhor diz os transportes, como exatamente. É que vai abrigar tanta gente? São 600 mil turistas esperados. E essas pessoas, nos países de origem delas, elas estão acostumadas a usar transporte público. É um transporte público de excelente qualidade, que infelizmente, vamos ser realistas, nós não temos esse transporte no Brasil. É por isso que nós temos essa proliferação de automóveis, porque o brasileiro ele tenta se resguardar com o transporte individual, tendo o seu carro. Porque o ônibus, o metrô, não funciona adequadamente como deveria funcionar. E nenhuma das cidades sedes. Nós temos algumas cidades que têm um transporte um pouco melhor, mas mesmo assim está muito aquém daquilo que deveria ser. Eu vou dar o exemplo, por exemplo, de São Paulo, nós temos linhas de metrô projetadas, mas é algo que demora. Então, é uma preocupação muito grande que essas obras tenham um ritmo mais acelerado para ficar prontas no momento adequado. Porque o Brasil, os grandes gargalos que se falam, é tudo obra muito demorada, porque é infraestrutura mesmo. Telefonia
Transportes são dois problemas aí, inclusive nos aeroportos, a ampliação dos aeroportos, que hoje já vive sem campeonato, como está, já vive um problema, e são obras demoradas. E a gente ainda tem, de quebra, digamos assim, um problema que está se mostrando a cada dia mais grave, que são os apagões. Como é que dá tempo de se aumentar a matriz energética e fazer tudo isso em 2 anos? Nós teremos que, primeiro, nós vamos aprovar aqui na Câmara agora, proximamente aí, uma medida provisória que vai criar a secretaria ligada à área da aviação, que vai cuidar dos aeroportos. Estaremos também aprovando uma MP que é do trem de alta velocidade. O trem já seria mais com vista às Olimpíadas, que é em 2016. Ligando o Rio a São Paulo, é isso, esse trem? Rio de Janeiro à cidade de Campinas, né? É uma primeira experiência que nós teremos, uma linha de um trem de alta velocidade. Vamos criar uma empresa pública para absorver essa tecnologia e depois empregá-la em outras linhas também. Você disse bem, o tempo é curto, nós precisamos acelerar a parte legislativa, a parte legal. Estamos também aguardando que o Executivo encaminhe para a Câmara a Lei Geral da Copa, que essa lei é uma lei que vai funcionar apenas no período da Copa e terá alguns dispositivos legais para que possa ter questão de contratação de mão de obra temporária, uma série de coisas que essa lei irá regular. E aí sim... Essa medida provisória vai chegar agora no Congresso? A medida provisória já chegou. A medida provisória é 527, que cria a Secretaria de Aviação, né? Que vai cuidar dessa questão da infraestrutura dos aeroportos. Eu acho que a nossa função, enquanto Comissão de Esportes da Câmara dos Deputados, é cobrar realmente as datas e cobrar os resultados. O ministro estará na comissão fazendo uma explanação, né, falando de cada cidade, como está, a questão do cronograma das obras. E depois que o ministro fizer essa apresentação, nós, como eu disse, vamos pessoalmente nas cidades, vamos fazer uma vistoria no período, vamos passar um dia em cada cidade. No período da manhã nós vamos fazer uma vistoria nas obras. A comissão vai a cada cidade sede. 12 sedes. E depois, no período da tarde, nós vamos fazer um fórum legislativo contactando com todas as pessoas envolvidas nesse processo. Porque, na verdade, o governo federal ele está transferindo para os estados e municípios essa responsabilidade. Vai repassar o recurso para que esses estados e municípios possam se estruturar para esses 2 grandes eventos. Agora, os recursos sofreram um corte enorme na divulgação dos cortes do orçamento da União. Como é que fica esses 2 eventos? São 5 bilhões, seriam 5 bilhões aplicados. E os dados indicam que 64% foram contingenciados, ou seja, não vão ser efetivamente usados. Como é que fica essa questão? Esses recursos eles eram, na maioria, de emendas parlamentares, né? E não se tratavam de programas assim, destinados aos eventos Copa e Olimpíadas. Não envolve essas infraestruturas? Não. Eu tenho convicção que para isso haverá recurso suficiente. O governo vem se preparando para isso, porque, como eu disse, é uma responsabilidade muito grande. E você mesmo, na abertura que fez, na nossa conversa, falou, quando existe o Mundial e quando o país ainda ganha esse Mundial, o efeito da euforia, o efeito da autoestima é um efeito muito positivo para a nação como um todo. Para encerrar, que nosso tempo infelizmente é curto, eu queria que o senhor falasse numa grande preocupação dos governos estaduais e também do governo federal, que é em relação ao turismo sexual, que mancha a imagem do Brasil. O que é que vai ser feito em relação a isso? Olha, a comissão já tomou uma providência nesse começo de trabalho. Nós fizemos 2 moções, uma para o Ministério das Relações Exteriores, porque não dá para a gente tolerar países europeus ficarem fazendo propaganda nossa, incentivando a questão do turismo sexual e principalmente envolvendo crianças nessa história, como nós podemos presenciar pela imprensa nacional cenas chocantes. Então nós decidimos fazer um seminário envolvendo todos os atores envolvidos nessa questão. Desde Polícia Federal, Infância da Vara da Infância e da Juventude, o Ministério da Justiça, Ministério das Relações Exteriores, e vamos ficar um dia todo aqui na Câmara dos Deputados discutindo e buscando soluções para essa questão. Medidas preventivas para que no evento não e punitivas, sejam agravadas. Nós queremos saber como que essas
denúncias que foram levadas também pela imprensa estão sendo investigadas e os culpados punidos por isso. E também tomando medidas preventivas, aqui dentro e fora do Brasil também, porque não adianta nada a gente também tomar as nossas providências aqui e continuar divulgando. Nosso país tem tanta coisa bonita para ser divulgada na área de turismo. É verdade, lindas praias. Belezas naturais. Hoje nós temos grandes metrópoles no país, com várias opções também de lazer, de diversão. Nós não precisamos apelar para essa questão de turismo sexual, degradando o ser humano. Então nós vamos fazer esse seminário junto com a Comissão de Direitos Humanos para tirar, como você disse, medidas preventivas para que esse tipo de coisa pare de acontecer no nosso país. Muito obrigado por sua presença no Palavra Aberta. Seja bem-vindo e volte sempre, deputado. Eu é que agradeço. Muito obrigado. E você que está em casa, um abraço e até a próxima edição do Palavra Aberta.